Carla tinha apenas 28 anos quando recebeu um telefonema que mudaria sua vida para sempre. Ela era uma mulher pobre, faxineira em condomínios de luxo em São Paulo, cadastrada há 6 anos como doadora voluntária de medula óssea. Algo que havia feito quase sem pensar, quando se ofereceu durante uma campanha de doação de sangue em um hemocentro. Nunca imaginei que seria chamada. As chances de compatibilidade eram de 1 em 100 mil, mas naquele dia uma Cryon, há 17 anos, estava morrendo de leucemia e o registro de doadores encontrou um 100% de compatibilidade. Carla, ela aceitou imediatamente. Passou pelo procedimento de coleta, que durou 10 dias de injeções, internação e uma máquina de férese que parecia um instrumento de ficção científica. Doeu. Deixou hematomas em seus braços magros. Mas ela sorriu enquanto doava, pensando na vida que salvaria. 3 meses depois, quando a lei de sigilo foi aprovada menos 18 meses após a doação, os registros foram finalmente revelados. Carla poderia agora saber o nome de quem havia recebido sua medula. Mas o que ninguém poderia ter previsto era que aquela criança de 7 anos era filha de Priscila Henriques, uma mulher mais rica de São Paulo. Priscila era herdada de uma fortuna de 2 bilhões de reais, proprietária de edifícios inteiros, contas bancárias na Suíça, joia que pesava mais que os dedos de Carla. Mas quando Carla descobriu quem era a mãe da criança que ela havia salvado, uma verdade extraordinária veio à tona. Uma verdade que conectou 2 mulheres de 2 mundos completamente diferentes. Uma verdade que começava com uma pergunta simples: por que uma mulher como Priscila precisava da medula de uma mulher como Carla? A resposta a essa pergunta destruiria reputações, revelaria segredos guardados há 7 anos e transformaria ambas em mulheres que compreenderiam, pela primeira vez em suas vidas, que pobreza e riqueza são apenas ilusões que a sociedade cria e que a humanidade verdadeira não tem preço. Este é o vídeo que você está esperando para assistir. A história de 2 mulheres que nunca deveriam ter sido encontradas. A história de um ato de retenção tão puro que o universo conspira para recompensá-lo. Se você está gostando desta história já, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Vamos começar. Carla acordava às 4h30 da manhã todos os dias. Seu despertador era uma necessidade. Seu quarto era um cômodo de 12 metros quadrados em uma comunidade na zona leste de São Paulo, onde havia 47 pessoas, vivendo mulheres, homens, crianças divididas em 9 pequenas kitchenettes que compartilhavam um único banheiro e água que funcionava apenas das 6 da manhã às 8 da noite. Ela havia nascido na comunidade. Sua mãe havia dado à luz a ela no chão de um barraco, enquanto seu pai bebê em um bar 3 quarteirões de distância. Sua infância foi composta de fome, tédio e uma tristeza que era tão natural quanto respirar. Aos 12 anos, sua mãe havia desaparecido, deixando apenas uma carta que dizia: desculpe, não consigo mais. Carla criou a si mesma. Aos 15 anos, comecei a trabalhar como diarista. Aos 18, como faxineira em condomínios. Aos 22, consegui um trabalho fixo em um condomínio de 40 andares, onde ganhava R$ 1.800 por mês. Não era muito, mas era suficiente para viver, para não morrer. Ela trabalhava 6 dias por semana. Seu trabalho consistia em limpar corredores, banheiros e a garagem de um prédio onde pessoas muito ricas viviam vidas que Carla não conseguia nem imaginar. Ela passava esfregão em pisos de mármore italiano, limpava banheiros com azulejos importados de Portugal, polia maçanetas de ouro pura, enquanto seus dedos eram devorados por cremes e detergentes. Aos 22 anos, uma mulher chamada Juliana veio falar com ela enquanto limpava o saguão do condomínio. Você seria a doadora de medula? Disse Juliana, com um adesivo de campanha de doação nas mãos. Carla apenas respondeu: por quê? Porque existem crianças morrendo de leucemia, disse Juliana, e uma simples amostra de sangue poderia salvar uma vida. Você teria compatibilidade genética com alguém em algum lugar neste mundo que precisa da sua medula. Mas como eu saberia? Disse Carla. Não saberia, respondeu Juliana. Durante 18 meses você não precisava de nenhuma informação. Apenas a satisfação de saber que poderia estar salvando uma vida. Carla assinou. Passou pelo teste de lá. Eu esqueci completamente. Enquanto isso em um apartamento de 500 metros quadrados, no 35º andar,
daquele mesmo condomínio onde Carla trabalhava, vivia Priscila Henriques. Priscila tinha 45 anos e havia herdado uma fortuna aos 21 anos quando seu pai faleceu. Ela nunca precisou trabalhar um dia em sua vida. Seu dinheiro trabalha para ela menos 24 horas por dia, 7 dias por semana, gerando mais dinheiro. Priscila tinha uma filha chamada Sofia, de 7 anos. Sofia era uma criança amada. Tinha 15 babás que trabalhavam em turnos de 8 horas. Tinha uma escola particular que custava R$50 mil por mês. Tinha um quarto que parecia um parque temático. Tinha tudo que o dinheiro poderia comprar, menos a saúde. Aos 6 anos e 11 meses, Sofia começou a sentir cansaço, tosse seca, febre que não está passando. Priscila levou os melhores médicos de São Paulo. Os testes não mostraram nada, mais testículos, mais especialistas, até que a verdade veio em um resultado de sangue que destruiu a vida de Priscila. Leucemia mieloide aguda. Os médicos explicaram que Sofia precisaria de quimioterapia, radioterapia e, possivelmente, transplante de medula óssea. Priscila ofereceu dinheiro aos médicos. Ofereça-lhe muito dinheiro, como se dinheiro pudesse comprar imunidade à doença. Os médicos foram claros. Sua filha poderia ter uma chance com a medula de um doador compatível. Mas a compatibilidade é uma questão genética, não é algo que possamos forçar com dinheiro. Priscila ficou pálida. Pela primeira vez em sua vida, o dinheiro não era uma solução. Nos 6 meses seguintes, Sofia passou por sessões de quimioterapia que a deixou tão fraca que parecia que sua pele era apenas um saco contendo esperança. Sofia perdia seus cabelos em peles. Sua boca desenvolvia feridas que sangravam quando ela tentava comer uma colher de sorvete. Seus olhos, que foram complementados como diamantes tornaram-se cor de chumbo. Priscila dormia no hospital ao lado de sua filha. Dormia segurando a mão de Sofia. Dormia rezando para um Deus em quem nunca havia acreditado. Se você existe, por favor, salve minha filha. Vou dar tudo. Absolutamente tudo. Meu dinheiro, minha fortuna, minha vida. Por favor, apenas salve Sofia. E então, num dia que parecia como resposta à oração, o médico chegou à sala de Sofia com uma expressão de que era metade felicidade, metade gravidade. Encontramos um doador compatível, disse o médico. 100% de compatibilidade. É raro. Muito raro. É como se o universo conspirasse a seu favor. Priscila caiu de joelhos e chorou, como não havia choro desde a morte de seu pai. Quem é? Disse Priscila. Quem é essa pessoa que vai salvar minha filha? Não sabemos, respondeu o médico. Ela é uma doadora anônima. Seu nome está protegido por lei até 18 meses após a doação. Tudo que posso dizer é que ela já aceitou realizar a doação. Ela está fazendo isso por pura segurança, sem esperar nada em troca. Naquele momento, uma conversa aconteceu no corredor do hospital entre Priscila e a avó de Sofia. Como pode haver uma pessoa tão boa neste mundo? Disse Priscila. Uma mulher completa e anônima, que oferece sua própria medula, menos parte de seu próprio corpo, para salvar a vida de uma criança que nunca conheceu? Porque existe rol de verdade no mundo, respondeu a avó. Bondade que o dinheiro não pode comprar. Bondade que nasce do coração. Pois não acredito, respondeu Priscila com amargura. As pessoas boas, elas não existem. Tudo no mundo é transação. Tudo é troca. Ninguém faz nada sem esperar recompensa. Você está prestes a conhecer alguém que desmentirá essa crença, sugeriu sua avó. Alguém que é a prova viva de que existe, mas nenhuma das duas mulheres imaginava que a história dessa guarda tinha raízes muito mais profundas do que qualquer uma delas poderia ter antecipado, que a doadora anônima teria uma conexão com Priscila, que era mais que coincidência, que o universo havia planejado este encontro há muito, muito tempo. A doação aconteceu em um dia cinza de março. Carla foi internada na ala de doadores de um hospital privado em São Paulo. A experiência foi mais assustadora do que ela nunca havia imaginado. As enfermeiras colocaram 2 cateteres em seus braços, um M cada lado, porque suas veias eram finas demais. Ela recebeu 5 dias de injeções que estimulavam a produção de células-tronco em sua medula. Seu corpo dóia.
Seu estômago reviveu. Sua mente flutuava entre o presente e uma névoa de culpa por estar naquele quarto de hospital privado, quando ela normalmente limpava os pisos destes lugares. Por favor, que funcione, sussurrou Carla, enquanto a máquina de Ferris fazia seu trabalho, extraindo sua medula célula por célula. Por favor, salve a criança. A doação durou 10 dias. Carla perdeu 4 quilos. Ganhou hematomas que duraram 3 meses. Seus braços ficam roxo escuro como se alguém os espancasse durante a noite. Mas ela sobreviveu. E a criança menos a criança que recebeu sua medula também. 3 meses depois, o transplante foi considerado bem-sucedido. As células tronco de Carla foram enxertadas na medula de Sofia. O sistema imunológico estava se reconstruindo. Seu corpo estava aceitando uma nova medula. 3 meses depois, Sofia estava em remissão da leucemia. Carla recebeu uma carta do hospital alguns meses após a doação. Uma carta anônima que apenas dizia: "Obrigado, você salvou uma vida. Você salvou meu mundo." Carla chorou lendo aquela carta. Guardou-a em seu aposento nos 12 metros quadrados que era sua vida inteira. Ela voltou a trabalhar. Voltou a limpar pisos, banheiros, corredores. Voltou a ganhar R$ 1.800 por mês. Voltou a sua vida de não pessoa invisível para os ricos que passavam por ela. Enquanto ela passava o esfregão, os 18 meses passaram. Um dia, Carla recebeu uma carta oficial do registro de doadores. Ela poderia agora saber o nome da criança. Poderia saber o nome da mãe. Poderia até solicitar um contato se desejar. Carla respirou fundo quando abriu a carta. O nome da criança era Sofia Henriques. O nome da mãe era Priscila Henriques. Carla sentiu seu coração bater mais rápido. Henriques! Aquele sobrenome era familiar. Ela rapidamente digitou no seu celular usado um Samsung de 5 anos atrás que havia comprado por R$ 300 em uma loja de seminovos. Priscila Henriques, herdeira, leu o resultado do Google. E ali havia uma foto de uma mulher de 45 anos, de cabelos pretos e olhos, que obviamente ter visto tudo e nada simultaneamente. E ali, naquela foto, havia algo que fez o coração de Carla parar. Aquela mulher vivia no 35º andar do prédio onde Carla trabalhava. O mesmo edifício. O mesmo lugar. Naquele momento, enquanto Carla lia sobre a vida de Priscila Henriques em seu celular quebrado, Priscila estava em seu apartamento de 500 metros quadrados, preparando a mais importante festa de sua vida. A festa de recuperação de Sofia. Seria uma festa para 200 pessoas. Champanhe de R$ 5.000 a garrafa. Camarão trazido direto de uma fazenda no Ceará. Flores exóticas importadas da Holanda. Um bolo que custava R$ 15.000. Tudo para comemorar que sua filha havia vencido o câncer. E tudo financiado pelo dinheiro de Priscila. Tudo, menos a vida em si. A vida havia vindo de um lugar inesperado, de uma mulher invisível que trabalhou no mesmo edifício, de uma mãe pobre que havia oferecido seu próprio corpo para salvar a filha de uma mãe rica. Carla recebeu um convite naquele dia. Um convite que dizia: "Você é cordialmente convidado para a festa de recuperação de Sofia Henriques. Apartamento 3501, edifício paralelo, Zona El Sul, sábado às 18 horas e abaixo em letras manuscritas para Carla Silva de Priscila Henriques, porque você é mãe da minha filha, mesmo que apenas biologicamente. Com todo o meu amor e gratidão infinita." Carla leu aquelas palavras 1, 2, 3 vezes. Suas mãos tremiam. Ela deveria ir? Você deveria se apresentar? Deveria dizer sim, sincera mulher que vivia em um apartamento que custava mais que toda a riqueza que Carla teria em 100 vidas. Ela decidiu ir. Na noite de sábado, Carla subiu de elevador no prédio onde trabalhou. Mas, pela primeira vez, ela não estava lá como empregada. Ela estava lá como convidada. Seus únicos sapatos bons, uma sandália preta de R$ 80 comprada em uma loja de departamentos, fazem barulho no piso de mármore. O elevador abriu no 35º andar, e ali na porta de um apartamento que parecia um palácio, estava Priscila. Ela estava de pé, esperando como se soubesse exatamente quando Carla chegaria. Seus olhos voltaram aos olhos de Carla por um segundo que pareceu durar uma eternidade. E naquele segundo, algo mudou em Priscila. Algo cortado dentro dela, porque quando viu Carla,
Viu a verdade. Viu a mulher invisível que sempre passou por ela nos corredores. Viu a mulher que havia doado sua própria medula óssea, menos parte de seu corpo, parte de sua essência, menos para salvar a filha que Priscila havia herdado de seu pai. Você é Carla, disse Priscila. Não era uma pergunta. Sim, respondeu Carla. Priscila o abraçou. E enquanto abraçava, ela chorou. Chorou como se todos os anos de sua vida de riqueza finalmente fizeram sentido, porque não poderia ter feito sentido sem este ato de retenção de uma mulher que tinha praticamente nada. Obrigado, sussurrou Priscila. Obrigado por mim devolver minha vida. A festa era gritante, champanhe que custava mais que o salário mensal de Carla Caviar, música ao vivo de uma pianista que havia sido treinada pela Juliarra. 400 pessoas ricas comentando sobre política, sobre mercado imobiliário, sobre férias na Europa. Então, Priscila levou Carla ao centro da festa. Eu gostaria de apresentar alguém especial, anunciou Priscila para toda a multidão. Esta é Carla Silva. Ela doou sua medula óssea para salvar a vida de minha filha Sofia. Sofia, vem aqui. Sofia McCryon. Há 17 anos com cabelos que cresceram depois de cair durante a quimioterapia. Enviou até Carla. O abraçou com tanta força que parecia que nunca deixaria ir. Você salvou minha vida, disse Sofia. E beijou o rosto de Carla como se beijasse um anjo. Molti. Aplaudiu. Algumas pessoas choraram, porque naquele momento, mesmo em um apartamento de luxo cercado de riqueza, havia algo mais precioso. A evidência de que a retenção realmente existia. Mas então, enquanto o momento glorioso se desenrolava, algo inesperado aconteceu. Um homem na multidão, um empresário rico que estava conversando com Priscila, semanas antes viu Carla de relance e virou para Priscila com uma expressão estranha. É ela? Ele disse em voz baixa. É quem? Respondeu Priscila. Mulher que você disse que era impossível encontrar. A mulher que você contratou detetives para procurar há 7 anos. Priscila sentiu seu coração parar. Porque Priscila esteve procurando por alguém durante 7 anos. Havia detetives privados. Foram oferecidas recompensas. Havia tudo o que poderia fazer para encontrar uma pessoa específica. E aquela pessoa que ela foi procurada durante 7 anos havia estado sempre ali, limpando seus pisos. Nenhum dos dois imaginava que a história de espera e doação era apenas o começo. Que há 7 anos, antes de Sofia nascer, antes de Carla se cadastrar como doadora, havia um segredo que conectava essas duas mulheres de forma que transcendiam qualquer doação de medula óssea. Um segredo que estava prestes a ser revelado, mas antes de continuar, era necessário retroceder no tempo. Era necessário compreender por que Priscila havia estado procurando por uma mulher específica durante 7 anos. Era necessário compreender que a história de Carla e Priscila não havia começado com uma doação de medula óssea. Havia começado muito, muito antes. 38 anos antes daquela festa, em 1987, havia uma mulher chamada Beatriz. Beatriz era empregada doméstica na casa de uma família abastada chamada Henriques. Ela era jovem, tinha apenas 21 anos e trabalhava como cozinheira e faxineira para o pai de Priscila, Roberto Henriques, um dos homens mais ricos de São Paulo. Roberto Henriques tinha uma fraqueza a mulheres jovens. E Beatriz era jovem, era também linda, de uma forma natural, não refinada, mas sincera. Roberto começou a seduzir Beatriz lentamente. Primeiro com presentes, depois com atenção, depois com promessas e eventualmente com seu corpo. Beatriz engravidou e quando Roberto respondeu, sua resposta foi instantânea. Você vai desaparecer. Vou pagar por um aborto. Vou pagar por seu silêncio. Você nunca mais será vista nesta família. Beatriz chorou. Chorou porque amava Roberto, embora soubesse que aquele amor era ilusório, construído sobre poder e explorar. Chorou porque sabia que tinha apenas 2 opções: obedecer ou morrer na rua. Ela obedeceu, Roberto pagou por um aborto em uma clínica clandestina que era mais suja que uma favela. O procedimento foi feito por alguém que não era médico. Beatriz quase morreu, mas não morreu, sobreviveu. E quando sobreviveu, descobriu que não era um aborto completo. Ela ainda estava grávida.
parcialmente. Beatriz fugiu. Fugiu com o dinheiro que Roberto lhe deu, R$ 5.000, que era uma fortuna, em 1987. Fugiu para uma favela. Fugiu para um lugar onde ninguém conhecia seu nome ou sua história. E ali, sozinha, deu à luz uma menina. Aquela era Carla. Carla nasceu como resultado de estupro. Carla nasceu como resultado de exploração de classe. Carla nasceu como prova viva de que o explorador rico, Roberto Henriques, havia destruído a vida de uma mulher pobre e depois a jogou fora como lixo. Beatriz viu o rosto de Carla e viu Roberto ali, seus olhos, sua boca, seu queixo. Viu a evidência viva de sua vergonha. Beatriz tentou amar Carla, realmente útil, mas cada vez que a olhava via apenas o homem que foi violentado. Via apenas o homem que havia transformado seu corpo em uma mercadoria comercializada. Aos 6 anos de Carla, Beatriz deixou uma carta no chão do apartamento de um amigo, um lugar onde sabia que alguém a encontraria, e desapareceu para sempre. A carta dizia apenas: "Desculpe, não consigo mais, Carla." Cresceu sem saber quem era seu pai. Cresceu pensar que era fruto de um amor que havia desaparecido. Cresceu carregando uma culpa que não lhe pertence, uma culpa de sua própria existência. Enquanto isso, Roberto Henriques continuava vivendo sua vida de riqueza. Se casou com uma mulher da mesma classe social. Teve uma filha com ela, Priscila. Morreu de ataque cardíaco aos 67 anos, deixando sua fortuna inteira para Priscila. Priscila herdou R$ 2 bilhões. Mas antes de morrer, Roberto deixou um registro, um confessional para sua consciência. Escreveu tudo o que havia feito com Beatriz: a gravidez, o aborto forçado, o desaparecimento. Escreveu como se estivesse falando diretamente com Deus. E quando Roberto morreu, aquele documento foi encontrado. Priscila leu o diário de seu pai e sentiu o chão sob seus pés desaparecerem. O homem que a havia criado, que a havia amado, tinha sido um estuprador, um destruidor de vidas, um explorador de mulheres pobres. Priscila encontrou por Beatriz por 7 anos. Ofereceu recompensas. Contratou detetives, mas Beatriz tinha desaparecido sem deixar rastro. E quando finalmente desistiu de procurar por Beatriz, descobriu que havia uma filha que havia sido criada em uma favela, uma filha que era sua Maherman biológica. Priscila encontrou-la. Mas a favela é um lugar de milhões de vidas. Sem um sobrenome real, sem uma data de nascimento exata, era impossível. Então Priscila desistiu de procurar e continua sua vida de riqueza, carregando aquele segredo como um câncer em seu peito. O segredo de que havia uma mulher no mundo, sua própria irmã, que era pobre porque seu pai tinha explorado. Quando Sofia nasceu, Priscila fez promessas silenciosas, promessas de que ela nunca exploraria uma mulher pobre como seu pai havia feito. Promessas de que a riqueza não a tornaria um monstruoso como tinha tornado seu pai. Mas como manter essas promessas quando você nem conseguir encontrar a mulher que precisa salvar? Então, quando Sofia ficou doente de câncer, Priscila viu aquilo como esperança divina. Viu como se Deus estava dizendo: você é filha de um homem mau. Seu dinheiro é construído sobre exploração. Sua filha vai morrer, porque você não redimiu o pecado de seu pai. E quando o médico disse que uma doadora anônima havia sido encontrada, Priscila novamente rezou, não apenas para que sua filha sobrevivesse, mas para que aquela doadora fosse aquela mulher. Aquela meia-irmã que ela apareceu por 7 anos. Priscila não acreditou em coincidências. Priscila acreditava que o universo conspira, que a vida é uma série de conexões que nós, simples mortais, mal compreendemos. E quando viu Carla entrar pela porta de seu apartamento, aquela mulher que havia visto limpando pisos durante anos, aquela mulher que havia ignorado porque era invisível, Priscila soube com uma certeza que transcendia qualquer lógica, que tinha acabado de encontrar a mulher que procurava há 7 anos. E mais ainda, Priscila soube que sua filha havia sido salva não apenas por uma doadora anônima, havia sido salva por sua própria tia. Tinha sido salvo pelo sangue que compartilhava com seu avô explorador, mas havia sido purificado por Hold. Naquela noite, quando a festa terminou e todos os convidados ricos haviam feito o partido, Priscila sentou-se com Carla em seu sofá de veludo italiano. Preciso contar uma história,
disse Priscila. Uma história sobre um homem muito rico e uma mulher muito pobre. Uma história sobre um crime que foi cometido há muito tempo. E assim, Priscila contou a verdade. Contou sobre seu pai, sobre Beatriz, sobre o que havia sido feito. Contou sobre 7 anos de procura. Contou sobre o diário que havia lido, que havia transformado da pessoa que era em algo novo. Carla ficou em silêncio. Ouviu e processou cada palavra. E quando Priscila finalmente parou de falar, Carla simplesmente perguntou: "Você sabe onde minha mãe está?" "Não", respondeu Priscila com honestidade. "Procurei por 7 anos, mas ela desapareceu completamente. Como se tivesse se dissolvido no ar." Carla chorou. Por Beatriz, que havia carregado tanta dor, chorou por si mesma, que havia crescido sem compreender por que sua própria mãe não podia amá-la. Chorou porque finalmente compreendeu que não era culpa dela, que foi resultado de exploração, de desespero, de situações que estavam além de seu controle. Mas também chorou de forma diferente. Chorou porque finalmente tinha uma resposta. Finalmente compreendeu por que havia sempre se sentido como se não pertencesse a lugar nenhum. Porque recebemos a 2 mundos: o mundo de seu pai rico e o mundo de sua mãe pobre. E ambos estavam amoldados de volta ao momento atual. Carla deixou seu emprego como faxineira no edifício paralelo, mas não porque perdeu o trabalho. Deixou porque Priscila ofereceu um acordo que era inimaginável. "Quero que você trabalhe para mim", disse Priscila. "Não como empregada, como sócia. Vou abrir uma fundação para mulheres que doam medula óssea, para doadores que são pobres, para ajudá-las financeiramente durante o processo de recuperação. E você vai ser a diretora daquela fundação." Carla respondeu: "Por quê? Por pena?" "Não", respondeu Priscila. "Por justiça, porque meu pai explorou sua mãe. Porque você nasceu de um crime? Porque você ofereceu sua medula menos parte de seu próprio corpo para salvar minha filha, sem saber quem era. Porque você é a prova viva de que bondade existe e que espera deve ser honrada." Nos meses seguintes, a fundação foi criada. Chamava-se Fundação Beatriz Silva de Reabilitação de Doadores de Medula Óssea. O nome era uma homenagem à mãe de Carla Menos, aquela mulher que havia desaparecida, mas cuja vida havia dado origem a algo extraordinário. A fundação tinha um objetivo simples: quando um doador precisava de aférese para medula medular, a fundação pagava por transporte até o hospital, hospedagem em hotéis durante o processo de coleta, ajuda financeira para compensar o tempo de trabalho perdido, acompanhamento médico após a doação, apoio psicológico para lidar com a emoção de ter salvo uma vida. Carla trabalhou incansavelmente. Trabalhou como nunca havia trabalhado antes, porque agora eu estava trabalhando para algo que importava. Trabalharam com mulheres como ela, menos mulheres pobres que ofereciam suas medulas ósseas. 6 meses após o lançamento da fundação, um caso específico tocou Carla de uma forma que era pessoal demais. Uma mulher chamada Luciana chegou à fundação. Ela era mãe solteira de 3 filhos. Ganhava R$1.200 por mês. Havia se cadastrado como doadora de medula há 4 anos. Foi encontrado como compatível para um paciente. Luciana estava apavorada. "Se eu fizer a doação, vou perder 2 semanas de trabalho", explicou Luciana com lágrimas nos olhos. 2 semanas sem ganhar. "Meus filhos não comem durante essas 2 semanas. Minha mãe também depende de mim." Carla olhou e viu a mesma coisa. Viu a si mesma sem uma fundação. Viu a si mesmo fazendo uma escolha impossível entre salvar a vida de uma criança e alimentar sua própria vida. "Pouco, pai, doar", disse Carla com certeza. "E nós vamos cuidar de você e de seus filhos e de sua mãe, porque você está cuidando de alguém e nós vamos cuidar de você." A doação de Luciana foi bem sucedida. Um menino de 8 anos recebeu sua medula e sobreviveu. Sobreviveu para ver seus 9 anos, seus 10 anos, seus 15 anos. Sobreviveu para se tornar algo que seus pais nunca acreditaram que seria possível: uma criança que vence. 3 meses depois da doação, quando o sigilo foi levantado, Luciana recebeu uma carta da família do menino. Uma carta que dizia: "Obrigado por me devolver meu filho. Obrigado por oferecer o seu corpo para que o meu pudesse viver boque. Eu manro. E sempre será para nós."
Carla leu aquela carta junto com Luciana e ambos choraram, porque naquele momento compreendia a verdade completa, que segurar não é algo que vem de um lugar de riqueza. Bondade vem do coração. A bondade vem de uma disposição de sofrer pela vida de alguém que você nunca conhecerá. Naquela época, Priscila fez a mesma coisa, um anúncio público, uma entrevista para a revista Forbes. Contou a história de seu pai, contou a história de Carla. Contou por que havia criado a fundação. A entrevista se tornou viral. Gerou uma conversa nacional sobre classe, riqueza, exploração e redenção. Gerou uma pergunta que as pessoas começaram a fazer em todo o Brasil. Se uma mulher pobre pode oferecer sua medula óssea para salvar a vida de uma criança milionária, por que a sociedade segue ignorando mulheres pobres? A pergunta inicial era importante, mas a resposta era transformadora. Porque na semana seguinte à entrevista, 347 novas mulheres se cadastraram como doadoras de medula. Na semana seguinte, 892 no mês seguinte, 3.214. O Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea experimentou um crescimento que nunca havia visto antes, porque a história de Carla havia tocado o coração do Brasil inteiro. E nessa história, as pessoas viram a si mesmas, viram a possibilidade de fazer algo extraordinário. Piram, a chance de ser Carlade, ser alguém que oferece sem esperar a própria essência. Priscila também usou sua riqueza de forma diferente. Ela criou 14 fundações em 14 estados diferentes, cada uma seguindo o modelo da Fundação de Beatriz Silva, cada uma ajudando doadores pobres, cada uma transformando uma transação econômica em algo sagrado. Um dia, aproximadamente 2 anos após a festa de recuperação de Sofia, Carla recebeu uma visita inesperada em seu escritório na fundação. Era uma mulher idosa. Tinha talvez 65 anos. Seus cabelos eram grisalhos, seus olhos eram de uma cor que Carla havia visto em seu próprio espelho. "Você não me conhece", disse a mulher. "Mas eu a conheci. Você é minha filha." Carla se pronunciou lentamente. Seus dedos se apertaram sobre a mesa. "Beatriz?", perguntou Carla. "Sim", respondeu a mulher. "Eu sou sua mãe. E vim pedir desculpas. Vim porque li sobre você. Porque vi a fundação que você criou. Porque soube que você ofereceu sua medula para uma criança. Porque soube que você é extraordinário. E porque não consigo mais viver sem dizer que sinto muito. Sinto muito por ter deixado você." Carla saiu de trás da mesa e abraçou sua mãe. Abraçou-a como se estivesse abraçando toda a dor de sua infância, toda destruída, toda a confusão. "Você não precisa pedir desculpas", disse Carla. "Você era uma mulher que havia sido destruída. Você fez o melhor que pôde. E eu a perdoo." Beatriz chorou. Chorou como nunca havia chorado antes, porque finalmente foi perdoada. Finalmente foi amada por aquela criança que havia deixado com esperança de que a vida fosse mais gentil com ela do que havia sido com ela mesma. Beatriz conta sua história. Contou sobre Roberto. Contou sobre o aborto. Contou sobre a dor de não conseguir amar a criança, que era o resultado daquela dor. E Carla ouviu cada palavra e transformou aquela dor em compaixão. Mas havia ainda mais. Um segredo que nem Priscila nem Carla compreenderam completamente. 6 meses depois de Beatriz retornar para a vida de Carla, ela estava conversando com sua filha, quando notou algo estranho. Carla havia pendurado uma fotografia na parede do seu escritório. Uma fotografia de Sofia, uma criança cuja vida ela havia salvado. Beatriz olhou para aquela fotografia e empalideceu. "Onde você encontrou essa menina?", disse Beatriz com uma urgência que assustou Carla. "Ela é filha de Priscila", respondeu Carla. "Por quê?" Beatriz sentou-se lentamente. Seus olhos piscavam como se processasse algo impossível. "Porque aquela menina", disse Beatriz com uma voz que era quase uma sussurrada, "é idêntica a Priscila quando tinha a mesma idade." Carla sentiu seu coração acelerando. "O que você está dizendo?" "Estou contando que conheci Priscila pessoalmente", respondeu Beatriz, "quando era empregada na casa de Roberto Henriques. Priscila tinha a mesma idade que você tem agora quando me encontrou com seu pai. E quando Priscila era jovem, era idêntica a esta menina. Mas Sofia é filha de Priscila e de um marido, que Priscila se divorciou quando Sofia tinha 1 ano de idade. E você nunca conheceu esse marido?", disse Beatriz. "Não."
respondeu Carla. Priscila nunca fala sobre ele. Apenas disse que foi um erro, que ele agravou e desapareceu. Beatriz pediu a Carla que conseguisse informações sobre o pai de Sofia, um nome, um documento. Qualquer coisa, Carla contatou Priscila. E quando Priscila revelou o nome do pai de Sofia, um homem chamado Ricardo Alves, Beatriz empalideceu novamente. Eu conheço esse nome, disse Beatriz. Conheci um Ricardo Alves quando era jovem, um homem que era amigo de Roberto Henriques, um homem que também explorava mulheres pobres. Os próximos dias foram intensos. Beatriz tentou contactar Ricardo Alves. E quando conseguiu falar com ele, ele admitiu algo que destruiria a história que Carla conhecia. Ele havia explorado uma menina de 14 anos, 22 anos atrás, uma menina que se chamava Rosa, uma menina de quem nunca soube o destino. Aquela menina tinha filhos? Disse Beatriz. Não que eu saiba, respondeu Ricardo. Você está dizendo que tenho filhos que não conheço? Beatriz pediu a Ricardo que fizesse um teste de DNA. Pediu para Carla fazer o mesmo. E pediu para Sofia fazer o mesmo. Os resultados chegaram 2 semanas depois. Sofia tinha 25% de DNA em comum com Carla U, que disse que o pai de Sofia era o irmão biológico de Carla. Que o pai de Sofia era filho de Roberto Henriques. Que Ricardo Alves não era o pai de Sofia. Mas se Ricardo Alves não era o pai de Sofia, quem era? A resposta veio quando Carla esclareceu mais informações de Priscila. Quando Carla finalmente confrontou sua meia-irmã, você me disse que Ricardo Alves era o pai de Sofia. Você me mencionou? Priscila virou-se para Carla com os olhos cheios de lágrimas. Não menti, respondeu Priscila. Mas escondi? Ricardo Alves é o pai registrado de Sofia, mas o pai biológico. Carla! O pai biológico de Sofia é meu irmão. Carla se sentiu como se tivesse caído de um prédio. Que? Eu tenho um irmão, continua Priscila com voz tremenda. Um irmão que meu pai teve com uma mulher pobre quando eu tinha apenas 5 anos. Um irmão que foi criado longe de mim. Um irmão que eu nunca conheci, porque meu pai pagou para que desaparecesse de nossas vidas. Como você sabe disso? Encontrei em um dos diários de meu pai. Ele confessou ter tido um filho com uma mulher chamada Rosa, um menino chamado Felipe. Roberto pagou para que Felipe fosse criado por uma tia em outro estado, longe da família de Roberto. E para que Rosa nunca conhecesse seu próprio filho, Carla sentiu os pedaços conectados. Rosa era a mãe de um menino chamado Felipe, e Beatriz havia conhecido uma mulher chamada Rosa. E aquela mulher havia desaparecido. Então Sofia não apenas recebeu sua medula, disse Priscila com uma voz que era quase um sussurro. Sofia recebeu a medula de sua tia. Recebeu a medula de alguém que compartilha sangue com ela. Recebeu a medula de alguém que está conectada, biologicamente em formas que ninguém poderia ter planejado. Carla sentou-se no chão. E há mais, continua Priscila. Felipe, meu irmão biológico, o homem que se tornou o pai de Sofia, quando seduziu uma mulher e depois desapareceu de sua vida. Exatamente como meu pai havia feito com Beatriz, menos Felipe estava doente. Ele estava morrendo de leucemia, quando Ricardo Alves encontrou em uma clínica de reabilitação em São Paulo. Ricardo Alves tinha sido um executivo de seguros. Ele ajudou Felipe a conseguir dinheiro para seu tratamento. Depois seduziu Felipe para registrar Sofia como sua filha em troca de ajuda financeira. Portanto, Ricardo Alves não é nada, confirmou Priscila. Ele é apenas um homem que se aproveitou da situação do meu irmão. Meu irmão Felipe morreu 6 meses após o nascimento de Sofia. E Ricardo desapareceu com tudo que Felipe tinha. Carla-se lentamente. Então Sofia é Maia? Sabrin Raminha? Sim, respondeu Priscila. E mais importante ainda, Sofia é neta de Beatriz. Porque Felipe é filho de Beatriz, naquele momento, as lágrimas que Carla derramou não foram apenas de choque. Era um tipo de compreensão que transcendia qualquer lógica. Beatriz havia perdido seu primeiro filho, Felipe, quando ele era muito jovem. Beatriz nunca conheceu sua nete, porque o destino a manteve longe. Mas o sangue de Beatriz fluía através de Felipe, fluía através de Sofia. E quando Carla ofereceu sua medula para salvar Sofia, ela estava salvando uma criança que carregava o sangue de sua mãe.
O universo havia conspira. O destino havia teia tão complicado que ninguém jamais poderia ter compreendido. E quando tudo finalmente se conectou, a única resposta possível era lágrimas. Você me disse que estava procurando uma mulher há 7 anos, disse Carla para Priscila. Você estava procurando uma mulher que seu pai havia explorado. Sim, mas havia 2 filhos daquela mulher. Havia meu irmão Felipe, que havia desaparecido em um sistema que o mantinha separado dela, e havia eu, que havia também desaparecido. E quando você finalmente nos encontrou, você nos encontrou não uma, mas 2 vezes. Você encontrou Felipe quando ele era nada mais que uma vítima, e encontrou a mim quando eu era invisível. E salve vocês de formas que nem você compreenda completamente. Continuou Priscila. Porque quando você ofereceu sua medula para Sofia, você ofereceu parte de si mesma para proteger parte de Beatriz. Você ofereceu sua essência para proteger a essência de sua mãe que vivia em sua sobrinha. Beatriz, quando aprendeu a verdade, conseguiu conhecer seu neto através de Felipe pela primeira vez. Ela se sentou ao lado de Sofia, enquanto ela dormia, e sussurrou uma oração silenciosa, uma oração de gratidão por um universo que finalmente permitiu que ela protegesse a vida de alguém que carregava seu sangue. Obrigada, sussurrou Beatriz. Obrigada por colocar uma pessoa boa no caminho da minha rede. Obrigada por permitir que minha filha fosse a salvadora no lugar de apenas a vítima. Nos anos que se seguiram, Ricardo Alves foi preso por fraude. Ele havia sido roubado de Felipe. Havia documentos falsificados. Foi explorada a situação de um homem vulnerável para seu próprio ganho. A justiça foi rápida. A sentença foi severa, mas a justiça verdadeira não veio de um tribunal. Veio de uma forma muito mais poética. Enquanto estava na prisão, Ricardo desenvolveu aplasia medular, uma doença na medula óssea para produzir células. Aquele mesmo órgão que havia ignorado quando estava livre, agora era seu executor. Aquele mesmo órgão cujo transplante havia salvado Sofia, agora era o que destruiria Ricardo. Ricardo conseguiu desesperadamente por um doador compatível. Ofereça-lhe dinheiro, ofereça-lhe tudo. Mas a compatibilidade é uma questão genética, não uma questão de riqueza. E ninguém era compatível com ele. Ninguém estava disposto a oferecer sua medula para um homem que havia explorado tantas outras pessoas. Ricardo morreu na prisão. Morreu da mesma doença que havia afligido Sofia. Mas enquanto Sofia teve Carla, uma mulher que ofereceu sua própria essência a Ricardo, morreu sozinho. A resolução veio em 4 camadas conforme prometido. A camada física. Sofia completou seu tratamento completamente. Aos 10 anos, ela era uma criança saudável. Ela frequentava uma escola que sua mãe havia escolhido não por seu preço, mas por sua qualidade educacional. Ela estudou para ser médica porque havia compreendido, em um nível profundo, que a vida é preciosa. Carla não apenas sobreviveu à doação, ela floresceu. Seus hematomas desapareceram. Seu corpo se recuperou completamente. E mais importante ainda, ela ganhou uma profissão, um propósito e uma razão para viver que transcendia a simples sobrevivência. Beatriz, após 17 anos desaparecida, finalmente tinha uma casa, tinha uma família. Tinha tudo que a sociedade tinha negado a ela, menos dignidade, amor e um lugar onde pertencer. Camada emocional. Carla e Priscila tornaram-se irmãs verdadeiras. Não apenas biologicamente. Elas se tornaram amigas, confiantes e parceiras em uma missão de transformar a forma como sociedade via doadores de medula óssea. Beatriz finalmente foi capaz de perdoar a si mesma. Perdoar por ter deixado Carla. Perdoar por não ter sido capaz de amar completamente em um momento em que estava quebrado demais para amar. Perdoar por todas as fraquezas que havia carregado. E o mais importante, Beatriz finalmente compreendeu que sua vida não teve um fracasso. Sua vida tinha sido o ingrediente essencial em um plano maior. Se ela não tivesse sido gravada por Carla, Carla não teria existido. Se Carla não tivesse existido, Sofia não teria sido salva. Se Sofia não tivesse sido salva, seu coração não teria sido batido pelos anos que se seguiriam. Camada social.
A Fundação Beatriz Silva cresceu para oferecer suporte a 8.400 doadores de medula óssea nos seus primeiros 3 anos de operação. Cada um daqueles doadores tinha uma história como a de Carla. Uma história de sacrifício, de espera, de uma disposição de sofrer para que outro pudesse viver. A Fundação não oferece apenas suporte financeiro. Ofereça dignidade. Oferecer o reconhecimento de que um doador pobre não era menos importante que um doador rico, que sua medula era tão sagrada, que seu sacrifício era tão nobre. Priscila usou sua riqueza de forma diferente agora. Ela criou programas educacionais para crianças pobres. Criei bolsas de estudo. Criou uma rede de mulheres que tinham sido exploradas como Beatriz havia sido. E deu a elas ferramentas para se reconstruir. Carla foi convidada para falar em universidades. Falou para futuros médicos. Falou para ativistas de direitos humanos. Falou para qualquer pessoa que quisesse compreender que a retenção não é um luxo de pessoa rica. Bondade é um imperativo humano. A história de Carla e Priscila se tornou uma lição de aula na Universidade de São Paulo. Estudantes de medicina analisaram o caso de Sofia para compreender a importância dos registros de doadores. Os estudantes de direito analisaram o caso para explorar a aula. Estudantes de história analisaram o caso para compreender como o pecado de uma geração, a de Roberto Henriques, pode ser redimido pela próxima, a de Priscila. A camada espiritual Beatriz voltou à religião. Não de forma obsessiva, mas de forma que era genuína. Ela frequentava uma pequena chiesa perto da casa, onde vivia menos a casa que Priscila havia comprado para ela. E toda vez que se ajoelhava para rezar, rezava pela medula, rezava pelo órgão invisível que havia conectado com sua filha, sua neta e uma mulher que havia mudado sua vida. Carla medianava. Medianava não porque era religiosa, mas porque havia compreendido algo que as religiões levaram séculos para articular. Que quando você oferece seu corpo, literalmente suas células, seu sangue, sua essência para outro ser humano, você toca o divino. Priscila, que havia crescido como agnóstica, finalmente compreendeu Deus não como uma figura severa e julgada, mas como a força que conecta todos os seres vivos. Deus foi o acaso que colocou Carla e Beatriz no caminho de Priscila. Deus era o destino que havia tecido uma teia tão intricada que ninguém poderia ter planejado. Epílogo temporal 20 anos após a doação de Carla, no aniversário de 27 anos de Sofia. Toda a história foi reunida em um público local. Carla, agora diretora executiva de 14 fundações de medula óssea. Priscila, agora conhecida como uma filantropa que havia transformado a forma como a sociedade cuidava de seus vulneráveis. Beatriz, agora uma mulher de 85 anos que havia encontrado paz. Sofia, agora uma médica de 27 anos que se especializou em hematologia e estudou com pacientes de leucemia. Sofia, em seu discurso de ação de graças, disse algo que resume toda a história. Existem 3 mulheres em minha vida que me salvaram. Uma delas salvou minha vida oferecendo sua medula. Uma delas salvou minha vida oferecendo sua riqueza. E uma delas salvou minha vida oferecendo seu amor. Apesar de estar quebrada demais para saber como amar, não há desempenho entre estes 3 sacrifícios. Não há um que seja maior ou menor. Há apenas 3 expressões do mesmo milagre. A capacidade humana de estar disposto a sofrer para que outro possa viver. E enquanto viver, honrarei aqueles 3 sacrifícios. Naquela noite, 4 mulheres saíram do hotel de luxo onde havia ocorrido uma festa. Saíram para as ruas de São Paulo, saíram para as favelas onde Carla havia crescido. Saíram para o lugar onde tudo havia começado. E ali, naquela favela, Beatriz escolheu para uma casa pequena. Ali, disse Beatriz, ali é onde você nasceu. Ali é onde sua mãe mudou seu nome mais vezes que pode contar, porque não conseguiu nem decidir quem era. Ali é onde você deveria ter morrido de fome. Mas você não morreu. Você sobreviveu. E quando sobreviveu, ofereceu seu excesso para salvar a vida de alguém que tinha tudo. Carla olhou para aquela casa e chorou. Não chorei por si mesma. Chorou pela menina que havia sido... Chorou por Beatriz, que havia feito o melhor que poderia. Chorou pela redenção que era possível. Priscila colocou sua mão no ombro de Carla.
A história de meu pai terminou com exploração, disse Priscila. A história de meu irmão terminou com morte. Mas a história que começou de forma semelhante com exploração, com desespero, com dor, essa história terminou com redenção. Terminou com uma mulher que ofereceu sua essência para salvar a vida de alguém que nunca conheceu. Você conheceu, respondeu Carla, com um sorriso através das lágrimas. Você conheceu uma menina que é metade de mim. Você conheceu uma mulher que é meia-irmã sua. Você conheceu o universo, conspirando para reparar o que o homem havia destruído. Sofia, uma menina que havia sido salva, abraçou as 3 mulheres. Obrigada, sussurrou ela. Obrigada por me permitir viver. Obrigada por viver uma vida que significa algo. E assim, chegamos ao fim desta história. A história de uma mulher pobre que ofereceu sua medula a uma criança milionária. E descobri que aquela criança era sua sobrinha. Descobriu que a mãe daquela criança era sua meia-irmã. Descobriu que tudo havia sido planejado pelo universo desde antes de ela nascer. Esta é uma história sobre como a retenção não tem preço. Como a riqueza sem espera é apenas metal pesado. Como a pobreza com retenção é mais valiosa que o ouro. Esta é uma história sobre como o destino não é uma série de acidentes. Destino é uma conspiração do universo para redimir aquilo que foi destruído. Se você está olhando agora e se sentindo emocionado, é porque algo se repete em si mesmo. Você regularmente encara aquela pessoa disposta a sofrer para que outro pudesse viver. Você registra a Priscila menos aquela pessoa que quer reparar os pecados de seus ancestrais. Você registra a Beatriz menos aquela pessoa que está tão quebrada que pensa que nunca mais será inteira novamente. Mas saiba isto, você é todas as 3. E quando oferecer o melhor de seu tempo, sua energia, sua essência para outro ser humano, você toca o divino. Você toca o mesmo milagre que Carla tocou quando ofereceu sua medula. Porque não há riqueza que possa comprar o que Carla ofereceu. Não há dinheiro que possa pagar por um ato de retenção verdadeiro. Existe apenas o conhecimento de que você fez diferença, de que você salvou uma vida, de que você tocou a eternidade. Obrigado por estar conosco nesta jornada. Obrigado por ter acreditado, junto conosco, que realmente existe. Obrigado por ser parte de um movimento que diz: a vida é importante, a compaixão é importante, o amor é importante. Nos veremos na próxima história. E essa história será igualmente extraordinária, porque toda história sobre redenção, transformação e suavidade é extraordinária. Com todo o nosso amor. Antes de ir, ter algo muito simples, mas muito importante. Dê like neste vídeo. Inscreva-se no canal e ative a campanha para não perder nenhuma história. E se esta história tocou seu coração, compare-a com alguém que precise ouvi-la hoje.